Eita, estamos ao vivo depois de muito tempo. Bem-vinda, Deia. Por enquanto só tá nós. Super feliz. Oi, Amanda. Oi, Manolo. Boa noite, pessoal. Venham entrando que a gente vai falar hoje sobre todo arquiteto, todo designer é um biógrafo, com a minha amiga Andrea Fortes, amiga é, de trabalho, amiga pessoal. Super feliz de estar fazendo essa live com ela. André, não sei se você entra e aí eu já conto por que eu te chamei, se eu vou contando por que eu te chamei. Oi, pessoal. Oi, Bruna. Oi, Jaque, Márcia. Ah, vamos lá. Vem você já, Deia, já vou te aceitar e a gente já começa a entrar ao vivo. Que gostoso ter vocês aqui. Deixa a Andrea chegar, aí eu conto por que ela tá aqui com a gente. Ô, querida, Cheguei. eu vi você testando aí seu fundo. Ó, olha as provações, tá? Testei. Agora, bem na hora da gente entrar, caiu a luz aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos virar. Então acende. Enquanto isso, eu vou contando por que você tá aqui. Tá, deixa eu saber aqui. A Andrea, gente. Bom, eu sou Carol Pitim, para quem não me conhece, tá? Fundadora aqui da Matéria Lab Design. Já vou fazer um spoiler de cara. A gente está se transformando para o nome Matéria Revolution. Depois eu explico isso, bem cheio de história, igual a Andrea fez essa cara aí. É, e a gente fala sobre materiais e fornecedores, é o que mais todo mundo quer saber aqui, na verdade. E a gente tem um jeitinho de falar muito mais do que um material, né? Do pessoal que entra em contato com a gente sempre quer saber qual é o nome desse material, cadê o fornecedor, como que eu encontro. E a gente tem uma mania de chamar a pessoa para bem conversar um pouco o que tem em volta dessa materialidade, que é para trazer um repertório para essas pessoas criativas que estão aí no nosso entorno, né, junto com a gente, que desenham e que criam, né, os novos projetos, as novas ferramentas, os novos produtos e por aí vai, né, as novas embalagens, as novas roupas, acessórios, criam, né, como vai ser uma casa, como vai ser o interior de um ambiente, né, e por aí vai. Então a gente traz as pessoas para falar sobre de onde vem um material, para onde vai esse material, do que ele é feito, por que a gente tem que se preocupar com a questão da água, da energia, dos resíduos, né? Por que a gente tem que pedir uma licença ambiental para um fornecedor, né? De quartzo, por exemplo, né? Então, assim, querendo dizer, para assim, não me alongar muito, porque eu quero explicar por que a Andrea está aqui, mas o que eu quero dizer com isso? A gente quer sempre ir além. A gente quer sempre trazer muito mais repertório para vocês, né, criativos, para que vocês tenham um olhar para o futuro, um olhar de vanguarda, um olhar atual, né? Porque a gente está aqui nesse momento precisando cuidar aí de mudanças climáticas, por isso que a gente fala muito sobre sustentabilidade, ESG hoje. Então, o que a gente quer é que a gente quer ir além do esperado, a gente quer além do que o arquiteto e o designer busca, a gente quer que ele tenha esse repertório, a gente quer que ele tenha esses argumentos de venda, né? E como que ele vai ter isso? Buscando internamente a tal da consciência do que é sustentabilidade, o que é estar com saúde, o que é, né, estar em equilíbrio com o planeta Terra e por aí vai, e como que ele se encontra nesse contexto todo, né? Então, até no nosso curso online, que daqui a pouco a gente relança ele, quem tiver interesse está aí na nosso link da bio, uma lista de espera. A gente, antes de entrar no módulo que fala sobre materialidade, né, sobre materiais vegetais, materiais feitos de resíduo, que é o que todo mundo quer ver, muito antes de entrar nesses módulos, a gente fala sobre tudo isso, né? E quando eu convidei a Andrea para estar aqui conversando com a gente, foi porque
eu convidei a Andrea para ser uma das pessoas que a gente acredita que são muito bacanas para darem aula também lá no nosso curso, né? A gente chama colegas nossos, parceiros nossos para esse curso, para incrementar a nossa fala, né? Para trazer outros pontos de vista, outros olhares e tudo mais. E a Andrea é uma delas. E ela vai se apresentar, mas só para dizer o que eu sei dela, assim, né? Além de uma grande amiga e uma super profissional, né? Depois a gente talvez conta como que a gente se esbarrou também profissionalmente, mas antes disso, e até a gente se esbarrou profissionalmente porque a gente se entendeu como seres humanos buscadores, né? De uma revolução interna, né? A Andrea fala muito da palavra transgressão, né? Ela traz muito a palavra de transcendência, né? E a Andrea é essa pessoa, né? Ela é empreendedora como eu, se formou em comunicação, fez mestrado em gestão, até adoro o jeito que ela explica essas coisas, né? É uma ótima contadora de histórias. Ela explica que a gestão, para ela, na verdade, ela parafraseou o Newton Bonder, né? Mas ela fala assim, né, que a gestão é um gesto, né? E a gestão é um gesto de cuidado, né? De um projeto, de um empreendimento. E a Andrea andou muito por aí também. Ela foi ao Egito, ela foi ao Butão, ela foi a fundo dessas histórias de felicidade interna bruta, estudou, né? Ou se formou em teoria integral, constelação sistêmica, um monte de coisa. E escreveu esse livro, que eu acabei de pegar da minha prateleira, que chama Costuras, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui e o que ela vai dar de aula na semana que vem para os meus alunos no curso. E é bem isso, né? Além dela ir além, né, das coisas. A Andrea sempre fala coisas além do esperado, do que a gente quer conversar. Ela sempre traz algo a mais, muda o jeito da gente explicar alguma coisa, que eu acho que é isso que eu provoco aqui, né, nessa nossa conversa de falar que todo arquiteto é um biógrafo. E a Andrea faz isso, ela faz costuras, né? Ela linka fios condutores de tudo que a gente aprende. E eu até escrevi aqui, eu tô com uma colinha, que eu escrevi assim, né? O olhar do outro é um sucesso para a Andrea, assim, né? Tipo, ela olha para as pessoas, assim, e ela quer tirar das pessoas, ela escuta muito bem, tira das pessoas, e por isso que ela conta umas histórias incríveis, né? Porque tem um olhar apreciativo e com cuidado muito, muito forte. Além de ser muito inteligente, eu sabe escrever muito bem, né, Déia? Então, mas que você escuta muito bem, você tira essências, né, no que você fala, eu acho muito legal. E passando a bola para você, fechando essa introdução, é por isso que a gente trouxe ela aqui, porque a gente vai além também do que a gente fala da materialidade, né? E a gente precisa olhar o contexto das coisas para a gente desenhar melhor, para a gente sentir e conseguir desenhar melhor, né? Então, Déia, brincando com o jeitinho que a gente fala dos materiais, né? Da materialidade em geral, né? De onde vem você, né? Que a gente fala sempre, de onde vem os materiais, né? Do que eles são feitos, né? De onde vem você? De onde vem a nossa conexão, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, bora. Primeiro que eu nunca sei porque as pessoas me chamam, né? Porque eu nunca me acho digna de estar aqui, ainda mais com um mulherão desse que eu super admiro. Mas eu venho porque eu confio nos amigos, então bora. Vi que tem um monte de gente querida aí. Vi a Fê, que eu não falo há um tempão. Vi o Alê, vi a Xará, vi a Rafa Parkinson, que tu conhece também, que é uma amigona, uma costurada Sim. mor. Uhum. Então, um beijo pra todo mundo. E pra quem mais eu não tô vendo, porque eu tô cega, meus óculos estão aqui. Então, assim, eu acho que contar da nossa história ajuda a contar esse alargar de repertório que a gente está falando de materialidade, né? Porque a matéria, ela é tangível e intangível. Existe um mundo indizível, invisível, que a gente não fala muito e que, para mim, ele permeia todas as profissões. Mas o que eu acho interessante é que o que nos uniu foi a nossa curiosidade, foi a nossa capacidade de buscar coisas além do óbvio, né? Tu trabalha com sustentabilidade, com arquitetura, tu podia ficar naquelas caixinhas. E eu trabalho, teoricamente, com comunicação e empreendedorismo. E a gente nunca está contente com as nossas caixinhas, a gente sempre quer mais. Não é um querer mais no sentido
insaciável e que está sofrendo, mas eu tenho a sensação de quanto mais eu estudo, quanto mais gente eu conheço, mais eu sei que eu sou muito burra e que tem muito para acontecer, mas de um lugar bom. Então, eu sempre falo isso, Carol, e tu vai me entender. Eu conheci a Carol numa formação muito inesperada há 11 anos em Porto Alegre. Eu não morava mais em Porto Alegre, eu fiquei 15 anos em São Paulo, já tinha ido para São Paulo, agora eu moro em Floripa, que mudou minha vida. E eu acho que a vida é feita dessas bifurcações, eu tenho falado muito, né, das escolhas. A gente foi fazer um Art of Hosting, que é um processo super lindo de mediação, de conversas em rodas e tal. Começou na Croácia, depois a gente descobriu. Eu não sabia o que era um Art of Hosting, mas como eu tenho um sócio que é super pragmático, que me conhece muito bem, ele falou, vai ter uma formação incrível. Eu lembro que a esposa dele na época fez isso corporativamente e era muito fora da curva, porque algumas empresas no passado faziam coisas incríveis para as pessoas, né? Isso terminou um pouco, infelizmente. E foram, acho que uns 5 dias de imersão que mudou a minha vida, assim. Foi realmente absurdo. As pessoas que eu conheci, o repertório que eu ganhei e o que veio depois foi um divisor de águas. A minha vida é essa avalanche de bifurcações e de serendipity. Serendipity é uma palavra que eu uso sempre, que são os acasos, as sincronicidades que não são acasos. E nesse curso eu conheci essa mulher maravilhosa e foi lá que eu descobri que existia o Schumacher College, que existia o Satish Kumar. Foi lá que eu conheci uma pessoa que é um anjo na minha vida, que me falou no Robert Rapé, várias coisas, né? E foi lá que eu comecei a voltar a fazer as rodas de conversa. Quando eu era pequena, eu morei numa fazenda e lá a gente fazia rodas de conversa no galpão, aquelas rodas ao redor do fogo. Mas o mundo perdeu isso com o tempo, né? Tu começava a fazer aquelas coisas espinha de peixe nas empresas, botava as cadeiras uma na frente da outra. E o que é a roda, se não uma escuta ativa? Se não um convite para que todo mundo fique igual e que a gente olhe no olho do outro e se escute. Depois dessa formação, por coisas da vida, a gente fez outras formações juntas e a gente teve acesso a pessoas incríveis por causa desse divisor de águas. Então, repito, Satish Kumar, Schumacher College, Oswaldo Oliveira, o cara das redes, transgressor, obsceno, maker, pioneiro, que propôs coisas muito à frente do tempo. Nós fizemos uma formação juntas com Humberto Maturana numa galeria de arte. E a gente ainda fez um curso de deusas, mas isso, né, a gente não põe no currículo. Mas olha a largura de repertório, a quantidade de coisas que aparentemente não combinam e que estão em tel inside nas nossas falas, nas nossas escutas, nas nossas vivências. Então eu acho que, apesar da gente não estar sempre tão próxima, a gente teve períodos muito próximos, a gente prototipou coisas juntas, a gente sempre esteve muito próximas nessa sede. A Carol foi uma das primeiras pessoas que bebeu na fonte das costuras antes das costuras terem nome. Porque depois que a gente fez esse encontro, a gente conheceu muita gente, Tomás de Lara, o Alexandre Gerhard, Felipe Amaral, pessoas absurdamente incríveis que seguem muito presentes na minha vida. E a gente criou um evento muito louco na Vila Madalena, que 42 pessoas foram, que nós chamamos de Mentes Inquietas, que foi incrível, que era a semente da semente da semente daquilo que veio a ser as costuras tempos depois. Então, para mim, tem essa coragem da gente prototipar coisas com pessoas que a gente confia, sem saber exatamente o que vai ser e que acaba virando coisas incríveis. Vamos puxar um pouco para arquitetura, para cliente, para creator, criatura, criativas, designers. Design, dar sentido. Para mim, você trazer isso dessa maneira que você escreveu no seu post, porque eu falo do design assim, só que eu nunca tinha separado a palavra. Paulo Henrique, dê isso de crédito para o meu sócio Paulo Henrique. Design. Se tu não fizer uma coisa com sentido, se tu não ajudar o teu cliente a enxergar sentido naquele produto, naquele projeto, não é design. É o desenho, né? Mas um desenho que as pessoas olhem e consigam absorver. Não é um troço abstrato que não tem interlocutor. Ele tem que bater no coração, ele tem que fazer sentir, tem que ter sentido. E aí um creator, criatura, criativa, seja ele um designer, um arquiteto, um criativo qualquer, ou qualquer pessoa, por mais pragmático que seja. Sabe que no meu mundo corporativo, como o Sarau, eu trabalho com engenheiro, com CEO, com pessoas muito pragmáticas, e eu tenho esse pragmatismo em mim, muito claro. Como diz meu astrólogo, eu navego muito bem na minha virgem, que é o oposto, agora eu tenho que navegar no... Eu tenho esse pragmatismo, mas se tu não tiver junto com o pragmatismo um E de ciências holísticas, de invisível, de indizível, de intangível, de escuta ativa, de permeabilidade, de coautoria com o teu cliente, tu vai fazer mais do mesmo.
E eu acho que no mundo as pessoas estão cansadas de mais do mesmo. O cliente sempre fica, tá muito caro, eu não quero, porque a gente entrega mais do mesmo. A gente entrega o tangível, o óbvio, aquilo que sempre foi, e a gente não tem necessariamente a capacidade de construir junto algo que não é purpurina, que não é frescura, que não é uma coisa over. É a simplicidade elegante do Satish Kumar, mas é tu conseguir alargar o ponto de vista do teu cliente a ponto de vocês juntos construírem uma terceira coisa que não é nem a tua autoria, nem o teu cliente. Mas os dois permeados nesse círculo dessa escuta ativa se olhando, conseguem fazer uma coisa nova. E aí o arquiteto, o criativo, ele tem que ter essa humildade de ser o biógrafo, de olhar para o terroir, para a história de vida, para os fios de vida, para os gostos, e escutar esse cliente. Essa coisa, eu sei o que fazer, eu vou fazer uma casa vogue para tua casa, eu vou enfiar os negócios lá porque é moda. Não vai mais. As pessoas estão querendo, até porque teve a pandemia, né? E cada vez mais as casas, os escritórios, eles são um espelho da tua alma. Tu tá convivendo muito naquele ambiente. Então, eu acho que o que nos une é isso, né, Carol? Essa sede, essa vontade de saber mais e esse repertório alargado que nos ajuda a ter uma escuta mais ativa onde a gente atua e que ajuda a gente a inspirar pessoas a serem obscenas, makers, pioneiras à frente do tempo e a saberem que são diferentes disciplinas que vão te tornar um profissional mais interessante. Exato. E eu adorei que você trouxe isso, dessa lembrança de tudo que a gente fez juntas, né? E até eu acho até que você fez mais do que coisas que eu fiz junto com você, assim. Me inspirei muito ao longo da nossa trajetória em momentos que a gente se reencontrou e você me contando de coisas que você foi ver, né? A sua viagem lá no Butão, do Egito, enfim. E as maluquices que a gente troca, né? De filosofia e tudo mais. E você sabe de uma coisa, quando a gente lembrou que a gente fez hoje, né? Que a gente estava tricotando um pouco antes, a gente lembrou que a gente fez o curso com o Humberto Maturana, né? Ah, maravilhoso. E ele faleceu, né? Ano passado, Faleceu. faz uns 2 anos. E a gente bebeu na fonte, né? A gente Pois teve esse ele já privilégio. tinha 80 e tantos anos quando a gente fez Sim, o curso sim. dele, assim, foi uma honra. E a gente estava lembrando que quem estava lá naqueles cursos eram empresários, assim. Aliás, tinham uns 6, 7, 8 diretores da Mercury, que é uma empresa que a gente admira muito, né? Que eu até conheci por tua causa. E é isso. E o Humberto Maturana, que é isso que você falou, né? Vamos beber de outras fontes para a gente ser mais criativo, sair da caixinha e oferecer coisas mais interessantes para os nossos clientes, inclusive com argumentações mais gostosas e plausíveis. E eu estava lembrando, ele é que me trouxe, quer dizer, ele falou isso desde sempre. Ele criou a autopoiese, né? Claro. E a autopoiese, para mim, significa hoje, sabe o quê? Economia circular. Tu traduz a autopoiese para quem está nos assistindo para tu poder fazer essa. Então, eu É da até biologia, no né? Ele é um Google, biólogo maravilhoso. eu vou traduzir. Ele é um neurocientista, acho, biólogo, Uhum. mas Uhum. eu digitei no Google aqui depois, mas eu não vou saber explicar autopoiese lendo nada. Eu vou tentar falar aqui. Sim. Autopoiese, ele dizia que é um ser. Bom, ele fala assim que ele usa biomimética Isso. para É explicar que é a isso que eu queria questão, né? chegar. É que tudo que a gente Ele já está fazendo trazia é biomimética. É biomimética lá isso. atrás, né? Isso. Anos Muito à 60, frente do tempo. muito à Uhum. frente do tempo, que Uhum. hoje a gente dá esse nome, né? Uhum. E ele traduz a autopoiese como isso, assim, né? O ser vivo é um sistema autopoético. Caracteriza-se como... Ele fala assim que tudo é molécula. E toda molécula se transforma em outras coisas. Uma molécula nunca morre. Isso. Isso que ele quer. Eu estou aqui traduzindo do meu jeito, né? Não estou nem Ah, conseguindo ótimo. conceituar. Mas eu coloco isso como uma interação da biomimética com o que a gente faz na arquitetura e no design, né? Na criação em geral, que a gente traz muito aqui na matéria, na empresa, que é a economia circular. O que significa essa história que uma molécula... As coisas são moléculas, né? São feitas de moléculas. E as moléculas nunca morrem. Ou seja, as coisas vão sempre se transformar em outras coisas.
né? Ou seja, vai estar sempre circulando. Isso. Então, e a gente aprendeu isso sem nem entender o que era economia circular, né? A gente nem sabia, nem falava Não sobre economia tinham esses circular. nomes, é por isso que tu tem que Ela- beber em diferentes pontos e depois tu Exato. faz, eu chamo que é o teu caldeirão, né? Porque tu vai pegando ingredientes em lugares inesperados e tu vai fazer a tua sopa com isso. Porque se tu fizer a mesma sopa com os mesmos ingredientes, tu vai entregar o mesmo produto sempre. Então, como é importante, e é óbvio, né, gente? Tu tem que ter tempo, tu tem que ter energia, tu tem que ter recurso, tu tem que trabalhar para ter dinheiro de sobra, não só para ter tempo, mas para ter dinheiro para pagar esses cursos. Mas são essas coisas, inclusive as interações com os alunos, né, Carol? Porque a sensação que eu tenho é que, às vezes, o aluno, o interlocutor, olha o que aconteceu com a gente no Art of Hosting, ele é tão ou mais rico que o próprio mediador, óbvio que não tanto quanto o Maturana, mas sim. E o quanto aí, com o teu ponto de vista, com o teu terroir, com a tua bagagem, com a tua capacidade cognitiva, com o teu jeito de ver a vida, tu vai transformar isso em algo único que tu vai ajudar o teu cliente a enxergar contigo uma nova possibilidade. Mas tem que ter repertório, tem que Claro. ter E é largar isso. E a gente aprendeu muito no Out of Hosting, na verdade, em qualquer lugar, acho que a gente tem condição de sentir isso na pele, mas lá a gente aprendeu a história do olhar apreciativo, né? E a gente traduz isso no trabalho da seguinte forma, né? Assim, dá para traduzir em diversas situações da nossa vida, mas na materialidade a gente brinca até com esse olhar apreciativo, falando assim, que tem a ver com o que você disse de você trazer coisas novas para o seu cliente, né? Com outros repertórios. Então a gente fala assim, que da mesma forma que quando a gente está numa equipe, numa roda de pessoas, a gente vai entender essas pessoas de uma forma muito profunda. E eu vou estar inteiro, e eu vou estar ouvindo aquela pessoa, a escuta ativa daquela pessoa. Se você está ali numa equipe comigo e você está atuando de uma forma que você não está performando muito bem, ao invés de eu te descartar, ou nós, né, numa equipe, descartar alguém, o legal seria a gente fazer um olhar apreciativo para essa pessoa, uma escutativa para essa pessoa, a ponto de realocá-la no que ela performa melhor. Ou seja, eu vou usar o seu mais alto nível de performance de acordo com o teu perfil, né? E isso a gente aprendeu quando a gente fez lá o nosso primeiro curso juntas na Out of Hosting. E eu transformo isso para as coisas, né? Então, como que a gente vai fazer para uma coisa, literalmente, se transformar sempre em outra coisa? Ou seja, a gente nunca jogar fora algo, Uhum. né? Nunca descartar algo. Quando a gente tiver um olhar apreciativo para aquela coisa, do que essa coisa é feita? Qual o metabolismo dessa coisa? Como essa coisa se comporta? Quando a gente está inteiro nesse tema, a gente vai conseguir transformar um filtro em piso, a gente vai conseguir transformar uma bactéria em tecido, a Isso, gente vai conseguir transformar caquinhos numa bancada, a isso. gente vai conseguir ver uma porta, vai ser a mesa e por aí vai, assim. Que eu acho que isso une tudo que a gente está falando até agora, assim, né? Sim, Você está inteiro, você olhar profundamente, entender o outro, ter esse olhar, essa escutativa, que eu aprendo muito com você, isso, que eu acho que você só consegue escrever e falar da forma que você fala, né? Como essa grande biógrafa, assim, que eu te vejo, né? Essa grande comunicadora, assim, porque você escuta, você extrai, você está presente. E eu vejo a mesma coisa para a materialidade. É muito interessante, né? A gente pensar dessa forma. É um aprendizado, né? Tem vezes que a gente não é assim. Estou vendo a Júlia aqui fazendo assim, que é uma parceira de trabalho e agora está fazendo um projeto com a gente. E eu me lembro da gente começando uma reunião toda apressada, sem nem se apresentar, com um monte de gente ali na mesa, né? Ou seja, às vezes a gente erra, né? A gente esquece. oh, Está presente, oh. passa batido, está pensando em outra coisa, está pensando num outro. Então, mas enfim, talvez eu tenha mudado um pouco o olhar do que a gente estava falando. Mas eu acho que essa história da gente buscar mais repertório, que saem da caixinha do que a gente está vendo, então, conversar com arquitetura e design, né? Que de repente as pessoas estão esperando ouvir sobre materiais, embalagens, né? Decoração e tudo, né? O que essas malucas estão falando sobre todo arquiteto é um biógrafo, né? O que é isso? O que significa isso, né?
Enfim, eu gosto quando você fala que você transformou ou transforma farrapos em prêt-à-porter. Eu Uhum. adorei essa sua frase de um vídeo que eu vi seu, que eu acho que é bem isso. É essa autopoiese, porque o Humberto Maturana, ele fala das moléculas nunca morrem, ou seja, vai se transformar em outra coisa. Então, essa história de você transformar farrapos em prêt-à-porter é bem isso, Que é né? um sarcasmo, né, Carol? É uma piada, porque eu tenho um amigo psiquiatra que ele fala que grandes biografias têm grandes tragédias. Ele falou: você tem uma matéria-prima incrível, vamos falar em matéria-prima. E debochado, horroroso, né? Sarcástico. Mas não, porque as grandes pessoas viveram grandes processos, passaram por grandes pressões, né? Que os materiais é a mesma coisa. Só que tu tem que estar com a cabeça aberta para a inovação. Eu acho que tem uma palavrinha que está faltando na nossa prosa, que é tu não querer fazer mais do mesmo. É tu se deixar se surpreender, tu te deixar surpreender por novos resultados possíveis. Porque se tu for um profissional pragmático e assertivo ao extremo, e sempre tem a dose disso, tu não vai errar, mas também tu não vai inovar. E isso vale para a vida. Tu pode fazer o by the book da vida, fazer tudo mais certinho. Claro que a vida vai te surpreender e vai te quebrar as pernas de vez em quando, tempos inesperados, mas digamos que dê tudo certo dentro do script, tu vai passar pela vida morno. E aí são escolhas o tempo inteiro. Tu quer ser um profissional criativo, creator, inovador, tem alguns riscos embutidos. Tu vai ter que ser colocado sob pressão e tu vai ter que se deixar surpreender por uma matéria que tu não esperava, por um fornecedor diferente, por um repertório, por um cliente que vai te trazer alguma coisa. Então, acho que parte sempre da escolha. Que tipo de profissional que eu quero ser? Que tipo de pessoa que eu quero ser? Eu consigo pegar qualquer matéria-prima, por mais horrorosa que ela seja, ressignificar e colocar isso? Ou não, eu tenho que fazer sempre certinho, sempre mais do mesmo, né? Metabolizar a xará, desde o zigoto. É isso, porque a gente ser desbravador, ser transformador, ser obsceno, ser maker, ser pioneiro. Todo mundo quer ser desbravador, todo mundo quer ser empresário, empreendedor, a gente sabe disso, mas tu tem que ter um estofo para isso. E para mim não existe um arquiteto, um criativo, um creator, um designer, e até outras profissões, vamos falar bem a verdade, mais pragmáticas. Um advogado que não olhar para a advocacia sistêmica, um médico que não olhar outros métodos de cura agora, não existe, mas todo mundo está convidado a se transformar, a se reinventar, a se metabolizar, né, a fazer esse ciclo reverso e que cada volta desse ciclo não seja fechada, que seja uma espiral que transcenda e amplia e que cada volta que eu fizer eu estou mais largo, eu cresci, não é? Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou sempre assim, eu vou ser sempre assim. Como que eu a cada volta melhoro? Como que eu aprendo? Como que eu amplio? Como que daqui a 10 anos eu olho, a gente estava falando, né? Eu olho a palestra que eu fiz, tu não vai morrer de vergonha porque não estava horrível, mas tu tá melhor hoje. Tomara tu tá melhor. Tomara tu crescer, tomara tu conhecer outras pessoas, outros clientes. Tomara tu encontrar clientes que queiram ser coautores e que saiam dessa lógica de cliente fornecedor, eu vou apertar, eu vou tirar caldinho, eu não vou escutar, eu vou desconfiar. Tomara a gente construir relações de verdade potentes, né? Que até vão entregar um projeto no final, mas que é muito mais do que isso, que eu me transforme nas reuniões, que eu tenha vontade de ir para as reuniões, que eu aplique essa escuta ativa, que eu também seja escutada como profissional. A gente está falando muito mais do que de matéria, a gente está falando de matéria-prima de vida, a gente está falando da base, e o resto vem com consequência, sabe? Eu brinco que da matéria que a gente chega no espírito. Que a gente está aqui na 3D com esse corpinho que Deus nos deu, com a materialidade do planeta Terra para a gente manipular e a gente transcender como seres humanos, né? É o que a gente tem para trabalhar, que é o mais tátil, né? Mas para a gente também usar nossa possibilidade de entender como que a gente do nosso toque, né? Dos nossos desenhos, das nossas intenções, do nosso design, desse design com sentido, como que a gente faz isso virar uma coisa que de fato vai solucionar os problemas que a gente tem aqui, por exemplo, né? Como que do nosso desenho a gente vai poder deixar uma floresta em pé, pela escolha da materialidade, né? Como que do nosso desenho, das nossas escolhas, a gente vai deixar um produto viver, né, ter uma vida útil, longa, a ponto de não descartar e não gerar montanhas de lixo.
né, poluir a água, o ar e por aí vai. Então, eu concordo muito com o que você fala, assim, de que... E é muito interessante o que a gente trouxe no começo, porque... E que é isso que a gente traz no curso também. Por isso que a gente brinca com essa história de vamos abrir um pouco o leque para quando a gente chega no módulo material, a gente já está na mesma página, né, desse tema. Do porquê que a gente está falando sobre essas coisinhas de da onde vem esse material? Ele é da superfície ou ele é lá do meio da terra? Ele é duro, a terra repõe, ele é renovável. Quem se preocupa com isso? Né? E assim, como que eu transformo esse tema todo em valor e não preço? Perfeito? Para quando a gente faz uma reunião, que é o que você estava falando agora, a gente de fato trazer uma coisa para o nosso cliente, né? Com repertório, com um argumento bom, e conseguindo colocar em valor para o nosso cliente o que a gente está oferecendo. Que é aí que vai acontecer aquele clássico da gente quebrar, na verdade, aquele clássico do é mais caro? Uhum. Isso é mais Vou caro? orçar com 3 e vou pegar o mais barato. É mais caro para quem? Do que a E gente do está que... falando? A gente está falando de preço ou valor? Exato. E como que eu, como consumidor de qualquer coisa, consigo entender que eu sou completamente responsável por qualquer ato de compra que eu tiver? Né? Porque as pessoas falam, porque não sei o que da mineradora, porque não sei o que, não sei o que. Todo o nosso ato de consumo nos compromete por inteiro. E eu não estou falando que a gente consegue ser coerente o tempo inteiro. Mas quando tu compra uma blusinha de 10 reais, não tem mais blusinha de 10 reais, tu tem que imaginar que por trás daquela compra tão barata tem uma mão de obra que não foi Tem bem alguém embaixo da remunerada, para não mesa. falar coisa pior, né? Não, tem Então, alguém assim, embaixo da mesa, tem alguém não foi então, para casa para dormir. exatamente. E então, o que é ser sustentável muito mais do que ESG, do que moda? É como que eu me sustento como um consumidor, como que eu paro de tirar caldinho do fornecedor, como que eu entendo que, sei lá, que o piso que custa 3 vezes, às vezes não é 3 vezes porque é frescura, é porque ele tem uma cadeia por trás que precisa ser remunerada, que precisa de subsídio para seguir. Então, quando tem uma comunidade envolvida, quando tem um produto que tem uma dificuldade logística e tal, tu poder pagar um pouquinho mais por ele e ser coerente em algum pedaço da história, ou, por exemplo, né, tu compra uma peça assinada, isso acontece muito, né? É um quadro, é uma mesa, e que ela, eu sei, ela não é meramente utilitária. Tu tá comprando o terroir daquele artista, tu tá comprando a história, tu tá sendo um patrocinador da arte. Tu não está comprando uma mesa, um quadro, um banco. Tu está aplaudindo alguém que dedicou a vida a ter repertório e colocar naquele objeto que também é utilitário um pouco de arte. Será que a gente está escolhendo os clientes que têm capacidade disso? É óbvio que a gente não está falando da base, né? É óbvio também que o simples, o bom, o belo, se tiver um custo-benefício bom, eles vão contemplar uma população maior e isso é maravilhoso. Eu estou falando de como é que a gente vai refinando isso e entendendo o que está por trás, né? Sei lá, tu vai num restaurante lindo. Tu não vai pagar o preço do bife, que é o preço do bife. Tu vai pagar o contexto, o contorno, o entorno, a história, um profissional bem remunerado que está ali de noite. Então, como é que a gente, como profissionais, como creators, criativos, arquitetos, designers, o que nós somos, a gente ajuda o cliente a largar e a observar, porque quando o trabalho é mais intangível, é mais difícil de tu mostrar essas coisas. Então a gente é um pouco educador, a gente é um pouco professor, a gente é um pouco contador de história, não no sentido de lábia, mas no sentido, deixa eu te contar o que está por trás desse projeto. Deixa eu te apresentar as 3 senhoras que trabalharam nessas cestas que a gente comprou e para tu entender o quanto a compra dessas cestas está ajudando essa comunidade. Deixa eu te contar de onde que veio esse piso e o quanto ele ajudou a gente a evitar um monte de desmatamento, sei lá, o que for, e pode ser o mais Rebs, sustentável, bonito, e pode ser o simples, mas é tu ser um biógrafo nesse sentido, ser um contador de histórias, tu trazer o terroir, trazer os fios do início ao fim da cadeia, para que o teu cliente comece a apurar os olhos e parar de olhar a planilha com preço e querer o troço pronto. Ele tem que ser coautor, ele tem que ser corresponsável pelas escolhas dele. Será que a gente não tem esse papel também? Maravilhoso o que você falou, porque
por exemplo, você falou você falou de duas coisas, de dois cenários, né? Um cenário de algo mais que tem um valor agregado alto, né? De preço de mercado, querendo dizer, e que às vezes a gente não consegue explicar o quanto tem em volta disso, né? Aí você deu o exemplo de uma comunidade, geração de renda, às vezes tem a salvação de um bioma, né? Por conta da extração de um material, como que ele está repondo ali naquele contexto, a logística, o fazer, o tempo, uma cultura, né, empregada ali. E você falou de um outro contexto que eu acho muito interessante também, que é o simples, que às vezes a gente também tem uma crença de que um budget baixo de um projeto, ou mesmo trabalhar com uma comunidade carente, vulnerável, parece que não cabe a sustentabilidade ali, né? Mas por que a gente não pode ter uma prateleira feita com um pedaço de madeira que está na caçamba? Claro. Né? Ou seja, como que a gente faz para mostrar que as coisas não são resíduos e lixos, as coisas são produto, né? Aí voltando para a questão da circularidade, de olhar para as coisas com um olhar mais apreciativo, com mais carinho, aí vem a criatividade, né? Mas a criatividade caminha de mãos dadas com a escassez. Quando tu tem uma abundância de recursos, tu fica mais preguiçoso. E a gente vê, né, em comunidades, em pessoas muito simples, o quanto elas são criativas e trabalham o belo, né? Quantas vezes a gente já foi numa casa muito simples que tem uma flor numa caneca? O belo todo mundo gosta do belo. Não tem, Sim, aliás, tem gente que é muito rica e não gosta do belo, que é bem, né? Não, mas o belo nos nutre como seres humanos, ele não tem a ver com classe social, nem com condição financeira. O quanto a gente é um defensor do belo, o quanto a gente tem que mostrar na entrelinha que isso nutre, isso torna as pessoas menos agressivas, isso torna elas mais agradáveis, isso acalma a alma, isso, né, como ser humano nos dá um quentinho. O nosso papel é muito mais largo do que está no script. Só que dá sim. trabalho tu olhar para tudo isso, né? Eu brinco que até uma amiga minha falou isso há um tempão atrás, eu acabei adaptando, que eu falo que é uma estética com uma nova ética. Né? Que Uhum. esse Uhum. belo também ele está vindo com uma ética, né, diferenciada, que é o que faz a gente olhar uma coisa e dar um valor diferente, né? Que é a simplicidade elegante do Satish Kumar, que é o nosso muso, que é um indiano, gandiano, que é fundador do Schumacher College, que eu fiz a formação de liderança para transição, a Carol também já foi lá. E o Satish fala a simplicidade elegante. E ele fala, não é o simplório, não é tu viver mal, mas é um simples que é elegante na medida, nem mais nem menos. Mas ele pressupõe que tu gosta do belo, que tu gosta de coisas boas, que tu pode ter coisas boas, que isso é nutritivo para o ser humano. Eu amo esse termo. Ele me acompanha desde então. Tem um livro dele chamado Simplicidade Elegante que eu super recomendo, porque para mim isso muda o mundo. Né? Como que em cada ação tua tu pode trabalhar essa simplicidade elegante, que não é a purpurina, ele não é o over, ele não é o que passou do ponto, mas ele é É o aquilo que te social. dá esse quentinho de alma, que a gente precisa do quentinho de alma. Não é só o garfo para comer, não sei o que, também é utilitário, mas ele tem uma função social de acalmar ânimos, de dar quentinhos no coração e de deixar as pessoas mais nutridas de um outro lugar que não é só o básico. Maravilhoso. Cara, eu queria deixar essa nossa conversa como super spoiler. Você acha péssimo a gente fechar a Claro live? que não. É que agora Não, você eu falou gosto uma quando coisa chega que no ponto. é que você falou uma coisa agora há pouco, faz 2 minutos, que era aonde eu queria chegar e sem querer você trouxe, que foi uma frase que você falou naquele vídeo que você me mandou, que vocês estavam falando sobre transcendência, né? Sobre transcender, a gente se elevar, sair do mesmo, ir além e parará, né? Que tem a ver com o que a gente trouxe aqui, que tem a ver com o que a Andrea faz, gente. A Andrea Fortes, ela tudo isso que nós falamos, e uma das coisas que ela faz é esse curso de costuras, tá? Então tem um link dela, de repente até posso colocar no chat, que No meu a live Linktree, no meu Linktree tem tudo ali. então Sentar no meu pronto. Insta, tem tudo lá.
Mas é Porque você costura tem uma caixa. metafórica, tá, gente? Vamos alcançar além do óbvio. Eu até costuro as meias da Carolina, mas ficam horríveis. Eu costuro almas, eu costuro histórias, eu costuro ideias, eu costuro possibilidades, repertórios, pessoas que aparentemente não combinam e tudo que cabe dentro dessa metáfora. E é maravilhoso. E é por isso que eu a convidei para fazer parte do nosso curso. E é por isso que a gente está aqui. Porque é isso, a gente sai um pouco dessa caixinha para poder chegar na sustentabilidade de um formato muito mais verdadeiro, mais essencial e com entendimento melhor, né? Saindo dos conceitos, né? A gente consegue se entender nesse contexto todo, né? E o que eu tinha ficado da tua frase, do vídeo que você me mandou, quando você fala de transcendência, é que você fala assim, quando coloco quando coloco o meu saber a serviço, você falou, e eu estou permeável a escutar as pessoas, o que vem das pessoas é quando eu estou transcendendo. E eu gostei muito dessa sua frase, porque você explica que isso são as suas costuras, né? E eu acho que isso tem a ver quando você estava falando do quanto a gente é um pouco educador, e você perguntou para mim, você acha que faz sentido isso, Carol? Agora há pouco você fez essa pergunta. E eu acho que a gente nós e o contexto, quando a gente está com o cliente, quando a gente está com o aluno, quando a gente está nessa troca de saberes, Educador e aluno at the e same time. A gente é as uma duas troca, coisas o tempo todo. E quando tu deixar de ser aluno, tu morre. é uma Porque essa troca de sede de saberes saber é o tempo todo, né? Eu sei que eu não sei, eu quero mais também. Eu sou educadora e aluna, todo o tempo. o tempo todo. E quando a gente está aí, que é isso que eu lembrei da sua frase, assim, que tem a ver quando você me perguntou isso, você acha que faz sentido que a gente é educador, Carol? Que a sua frase de quando eu coloco o meu saber a serviço, né, eu transcendo. E eu acho que nós transcendemos juntos, né, quando a gente está junto nessa troca de saberes, aluno, tarará, porque a gente vira agente de transformação. Nós somos Uhum. agentes de transformação. Essa pessoa, né, esse profissional, o arquiteto, esse desenhista, esse designer, ele é um agente de transformação. Então, é por isso que a gente faz o que a gente faz, porque a gente acredita que vocês são um agente de transformação, né? Então, precisa ter tudo isso dentro da gente para a gente conseguir, de fato, colocar em palavras para as pessoas o valor que tem das coisas que a gente faz e a gente está oferecendo. Cada vez menos as pessoas questionando se isso é mais caro, né? Cada vez Sim. mais as pessoas entendendo esse valor e falando lógico, que é a transformação, que é a transcendência, né? Isso. E às vezes tu não pode pagar por aquilo, mas tu reverencia e tu fala quando eu puder, se eu puder, mas tu não tá depreciando, né? Que eu acho que é essa sutileza. Nem eu não consigo comprar tudo, quer dizer, na verdade eu não preciso comprar nada, eu tenho tudo, de verdade, assim. Mas tem coisa que tu deseja, que tu sabe, mas aí tu não vai depreciar porque tu não pode, tu vai reverenciar. Vai falar, eu aplaudo o teu trabalho, eu acho ele maravilhoso, mas nesse momento eu não estou pronta para ele, porque eu tenho outras prioridades. Não é que tu não tem recurso, eu tenho outras prioridades agora, mas eu sei do teu valor. Então, o tempo inteiro, aos goles, a gente está ensinando, contando, convidando o cliente a valorizar essa cadeia e toda a trabalheira que tem por trás disso, né? A beleza disso tudo. Então, sim, a gente é, eu acho que o tempo inteiro educador e sendo educado. E cada cliente maravilhoso que nos aparece, que nos ensina, que nos traz outros pontos de vista, que nos surpreende, que traz um repertório, que ajuda numa coautoria de verdade. Porque o cliente não é o inimigo. Essa velha história de nós e eles, o cliente é o inimigo, o fornecedor é malvado. Cara, isso acabou. Vamos cooperar, vamos fazer juntos, sabe? Que delícia fazer juntos, formar um time em cada projeto. E o cliente é parte do time. Eu adoro botar cliente no briefing, desde o Claro. começo. Porque ele está comprometido contigo, né? Não é que chegou pronto e ele vai detonar. Ele construiu aquilo junto. Claro, dá mais trabalho, mas é uma delícia, gente. Dá mais trabalho, se relacionar, olhar no olho, ter tempo. Meu celular tá com a bateria fraca, menina. Ó, a gente tá há 45 minutos, eu nem percebi Bora? passar. Eu gostei Deu? muito do que a gente conversou e eu queria que as pessoas que estão aqui, que vão ouvir depois, assim, mas para quem chegou agora, saber que a Andrea tem o curso dela de costuras
como ela falou, lá no link da bio dela vai ter as chegadas até ela e tudo isso, mas acho que a gente pode colocar no chat aqui, por que não? E a Andrea está no nosso curso também, numa aula bônus bem legal, que inclusive a gente vai fazer a semana que vem, que eu vou contar para os meus alunos, ainda não contei, para convidá-los. E vamos fazer essa costura maluca aí com essa conversa para quem está no nosso curso. A gente vai relançar o curso agora no meio de novembro. Fiquem espertos, daqui a pouco a gente começa a falar sobre isso. Por enquanto é só spoiler. Mas os nossos alunos de agora vão ter esse prazer aí desse encontro a semana que vem. E eu tenho esse prazerzão de conversar com você sobre tudo isso. O mais gostoso foi a gente conversando antes da live, né? Nossos cafés sempre são incríveis, né? A gente não está conseguindo mais tomar café presencial tanto quanto a gente gostaria, mas a gente fica um ano sem se ver e quando a gente se reencontra é como se fosse ontem, que eu escrevi hoje, é uma delícia. E as duas estão transformadas e é que a gente tem uma conexão que é fora do tempo, assim, porque a gente tem essa mesma sede. Então, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar no curso. Eu estou morrendo de vergonha, mas eu confio completamente em ti, estarei absolutamente disponível com uma escutativa e farei o meu melhor e estou muito honrada pelo teu convite, muito grata. Eu também. Eu que agradeço. Estou super, super grata. Qual o curso, Qual o Lorena? curso? A gente está falando de dois aqui. A gente falou da Andrea, que ela tem o curso dela de costuras. Vários cursos, são Bom, trocentas costuras que eu faço. que é bem legal. Eu acho que eu já fiz acho que duas. É bem, bem, bem Tu fez as interessante. presenciais, tu é veterana. Tá. Tu fez lá os primórdios. Mas eu participei de uma online sua, que eu gostei Participou, participou. Tu me ajudou a dar uma dica, tu falou assim, ideia, arruma o fundo. Lembra que foi no início da pandemia? Bota uma florzinha, aquela coisa de arquiteto. Um quadro lindo hoje, né? Porque a gente na pandemia se matando, não sabia o que fazer. A luz, que não sei o que. A Carol, bota uma florzinha atrás, é isso. Tu participou lá Não, no começo. nesse fundo, pelo amor de Deus. Tá horrível. Ó, ela participou, Lorena. Então, a A gente Lorena falou participou de uma costura, assim. maravilhoso. Eu não enxergo, gente. Então é isso, a gente está falando do dela e a gente está falando do nosso, da Matéria Lab, que a gente faz um curso falando sobre materialidade, a sustentabilidade, chama Matéria Revolution. E a gente fala sobre materiais vegetais, de resíduo, inspiradores, projetos. São aí muitas horas de aula nesse curso online. Primeira turma já foi. Tá rolando, na verdade, a primeira turma, que inclusive vai participar da aula da DEA amanhã, né? A semana que Na vem. semana que vem. Na semana que vem. E a gente vai relançar logo mais, que vai ser daqui a um mês, mais ou menos. A gente ainda não começou a divulgar, mas se vocês tiverem interesse, entrem lá no link da bio, tem uma listinha de espera aí, só para a gente ter o nominho de vocês e a gente poder comunicar de uma forma mais direta quando a gente abrir aí as inscrições. E é isso. Pessoas como ela, maravilhosas, estão lá nos complementando. Eu vou fazer live esses dias aí. Próximo mês aí eu vou fazer bastante live com o pessoal que está no curso, para ir contando para vocês o que é isso. E a gente vai Preguiça de voltar para as lives, né? Que a gente estava falando sobre isso. É. A gente fez trocentas lives na pandemia. Eu morri de vergonha, não sabia, fiz um monte. Aí eu dei um tempo. Aí agora a gente entende que na medida é legal que as pessoas nos veem, a gente se transformou. É uma prosa que tem voyeurs. Tem amigos que estão olhando, então a gente precisa voltar, né, Carol? Tem que ter esse esforço do empreendedor, de se colocar, mas dá uma preguiça, né? Mas contigo, faz conta que eu tô no Las Ticas. De eu poder mostrar para as pessoas quem é você. Claro! Falar em 15 segundos no Stories quem é você. Eu acho que te ouvir vai ser muito mais gostoso, dar aquele gostinho da pessoa poder ir com a tua cara. Ou não ir com a nossa Ou cara. não, né? Vai saber. Mas que a gente tem coisa muito legal para contar para vocês, a gente tem. E esses cursos são bons para isso mesmo que a gente estava falando, né? Da gente abrir nossa cabeça e sair da caixinha, literalmente, assim, da gente falar sobre outros assuntos, da gente conseguir ter repertório e argumentos para a gente vender nossos projetos, que o nosso intuito é que a gente seja melhores seres humanos e que a gente possa contribuir para a nossa saúde planetária, nossa saúde interna, e sim, sermos agentes de transformação, né? Esse é o nosso objetivo. A gente se cuida para a gente poder passar um pouquinho, né? A gente aprende para poder passar o quanto melhor passar para os outros, né? Acho que essa é a nossa função aí, né? Aprender, diluir e passar. E vamos trocando, né? Enquanto a gente está junto como alunos e educadores e alunos. Certo?
Então, olha, um beijo enorme para você. Obrigada a quem está aqui com a gente até agora. Entre em contato com a Déia, entre em contato com a gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos por aí para responder e conversar. Déia, Adorei a nossa prosa. Adorei até enorme. semana que vem. Vem logo me visitar. Sim, senhora. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.